Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje quero começar umas reflexões sobre o casamento. No final deste episódio, eu darei a resposta à pergunta 567. Mas primeiro vamos refletir sobre a importância do casamento. Eu pretendo, a partir de hoje, a cada sexta-feira, durante algumas semanas, dedicar as mensagens do podcast Estrangeiros e Peregrinos ao assunto do casamento. Um assunto bastante importante e importante na minha própria vida. Se Deus permitir, daqui a alguns meses, eu vou completar 45 anos de casamento. 2 anos atrás, eu recebi uma ligação de videochat e nessa mensagem, a minha neta mais velha mostrou uma outra pessoa que estava junto com ela e mostrou um anel no dedo dela, dizendo que ficou noiva. Poucos meses depois casaram e, graças a Deus, continuam bem. E assim, eu decidi refletir sobre o casamento, até nas conversas com esse casal, se preparando para o casamento, porque foi um momento muito feliz. O casamento traz felicidade quando nós respeitamos o que Deus diz sobre isso. Eu e a minha mulher, já na 5ª década do nosso casamento, ficamos felizes quando jovens se preparam para começar essa jornada e receber a bênção de caminhar acompanhados nessa vida. Consideramos o casamento a maior e mais íntima relação que pode existir entre 2 seres humanos. Exige preparo e investimento, mas vale a pena. Depois daquela ligação com a minha neta e o então noivo dela, eu refleti bastante sobre o assunto e decidi escrever algumas coisas para eles e compartilhar também algumas coisas com outras pessoas, focando orientações bíblicas que serão importantes na caminhada do casal. E assim eu vou usar essas mesmas reflexões como a base destas mensagens. Eu percebi que quase tudo que eu diria para aquele casal, tirando um comentário pessoal de avô para neta aqui ou ali, serviria para outros casais. E assim, sejam casais noivos ou casados, podem aproveitar as mesmas mensagens. Eu vou ter alguma coisa nova para falar sobre esse assunto nessas mensagens? Sinceramente, eu espero que não. Eu não tenho desejo, nem a mínima capacidade de melhorar algo feito por Deus com tanta perfeição. Casamentos bons, que duram a vida toda, precisam se basear em princípios revelados desde a criação. Esses princípios, porém, podem soar como novidades se não temos refletido bastante sobre seus significados e sua importância. Eu não quero inventar, não quero inovar. Eu quero frisar e destacar o que Deus diz. Então, nesta primeira reflexão sobre o assunto, o ponto de destaque é simples, mas extremamente importante. O casamento começa com Deus. Deus criou homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele ajuntou os dois nessa relação chamada casamento. Gênesis 2, versículo 24. Jesus citou a obra de Deus na criação como o fundamento do casamento para todos os tempos. Mateus capítulo 19, do versículo 4 a 6, ele volta ao princípio e diz que devemos respeitar esses princípios do início, quando Deus projetou o casamento. Quando a mensagem do Evangelho foi divulgada no mundo, esse mesmo princípio continuou ecoando para todos. Paulo cita exatamente as mesmas palavras em Efésios capítulo 5, versículo 31. O ponto que eu quero frisar hoje é que o casamento foi projetado por Deus e deve ser mantido no seu lugar. Como diz Hebreus 13, versículo 4, o casamento é digno de honra entre todos. Vamos continuar respeitando e honrando o que Deus fez para o bem dos seres humanos. Agora a resposta à pergunta 567. A pergunta: quando Paulo chegou a Roma como prisioneiro, durante 2 anos ele ficou onde? Alternativas: A, na prisão dos judeus; B, no palácio do imperador; C,
em uma casa alugada ou D, no porão de uma sinagoga? A resposta certa, ele ficou em uma casa alugada. Conforme diz em Atos capítulo 28, falando sobre esses 2 anos, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Atos 28, versículo 30. Paulo teve liberdade de continuar ensinando o evangelho, mesmo sendo preso em Roma. Agora o desafio de uma nova pergunta, talvez um pouco mais difícil, que vem do Antigo Testamento. Qual homem de 80 anos de idade recusou o convite do rei Davi, que o chamou para morar em Jerusalém? Alternativas: A. Barzilai, B. Seba, C. Simei ou D. Rispa. Todos homens contemporâneos de Davi, mas qual deles recusou esse convite especial? A resposta no final do próximo episódio. Você já entrou na união do casamento conforme Deus revela nas Escrituras? Faça de tudo para cultivar um relacionamento bom, saudável, para continuar a vida toda nesse compromisso. Ainda não casou? Pensa na possibilidade no futuro? Se prepare. Não é só a questão de achar uma pessoa boa, mas de ser a pessoa adequada, que respeita os princípios de Deus, para ter expectativa de um casamento que dura durante toda a vida. Que Deus abençoe cada um em manter casamentos conforme a vontade dele e evitar um casamento que desagrada ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.